Muito bom dia! Tudo bem? Vamos chegando. Vou dar um tempinho para vocês poderem chegar. Amor, por gentileza, uma garrafa de água? Olá! Sejam muito bem-vindos! Bem-vindos, bem-vindas! Vamos chegando! Feriadinho, delícia! Pra gente poder conversar um pouco. Tô super feliz de estar aqui com vocês. Vamos chegando. Eu acredito que hoje o público vai ser um pouco diferente por conta do horário, né? Hoje a gente vai acabar talvez privilegiando algumas pessoas ou também dificultando para outras pessoas e tá tudo bem. Seja muito bem-vinda, você que está chegando agora. Esse é o nosso quarto dia dos nossos 40 dias da Jornada da Pantera. O meu objetivo com essa jornada é forjar mulheres para a liderança. E para isso nós vamos passar por 3 pilares principais, que é a mentalidade, comunicação e depois fundamentos da liderança. Quem tá chegando já chama alguém, então assim, aproveitem muito essa aula não fica gravada e é um papo super legal e hoje nós vamos falar sobre, ontem nós falamos, para dar uma introdução, ontem nós falamos sobre as 5 fontes do sofrimento. Aí a Dara, o que significa isso? Sim, e ontem é impossível que a gente não sinta sofrimento durante o nosso processo de evolução aqui. E hoje, o tema que eu quis trazer, né, que eu me planejei, me programei para isso, é o medo do julgamento. Ontem nós falamos da falta de perdão e hoje nós vamos falar sobre o medo do julgamento. Você tem medo de ser julgado? Oi, Thaís, tudo bem, meu amor? Espero que você esteja bem. Deus te abençoe. Então nós estamos aqui hoje para falar sobre as 5 fontes de sofrimento. Hoje nós vamos falar sobre a fonte número 2. Ontem nós falamos sobre a falta de perdão. E o quanto que a falta de perdão ela nos atrapalha no nosso processo de crescimento. Porque da mesma forma que nós não perdoamos as outras pessoas que nos falharam, que erraram com a gente, é da mesma medida que nós não conseguimos perdoar os nossos próprios erros. E quando você não perdoa os seus próprios erros, é natural que você se sinta não merecedora para tudo aquilo que acontece com você. É natural que se você não está se sentindo merecedora 100% de tudo aquilo que te acontece, toda vez que a vida estiver muito boa pro teu lado, você vai falar assim, que horas que vai acontecer alguma catástrofe, alguma tragédia, alguma coisa, porque você não está acostumada quando as coisas vão tudo bem com você. Então, hoje nós vamos falar sobre o medo do julgamento, que é com certeza uma das fontes de sofrimento e que impede qualquer mulher de crescer. Quando você não consegue crescer, a gente precisa observar que a falta de resultados, a falta de um crescimento expressivo na nossa vida, ou aquilo que a gente quer realizar, é muito interessante que a gente precisa olhar que às vezes nós estamos fazendo todo o esforço necessário. Então eu quero falar hoje com você que tá trabalhando, tá se esforçando, tá estudando, tá fazendo algo em prol do teu futuro, mas os resultados eles ainda não vêm. Se os resultados ainda não vêm, a gente precisa olhar de uma forma mais profunda para quais são as raízes dessa falta do nosso resultado. E eu aponto para você hoje que uma das principais raízes da falta do resultado na tua vida é o medo que você tem de ser julgada. O medo horripilante que te faz paralisar toda vez que você vai começar algo diferente. Porque você tem medo do que as pessoas irão dizer para você. Você tem medo de postar um vídeo no Instagram, você tem medo de ser chamada de blogueirinha, você tem medo de mudar de carreira, você tem medo de fazer e acontecer, você tem medo de falar aquilo que você pensa, porque afinal, o que as pessoas vão pensar de mim? E o medo do julgamento, ninguém tem medo somente de ser julgado. Prestem bem atenção nisso.
Ninguém tem medo de ser julgado. O que a gente tem medo é de ser abandonado, deixado de lado de alguma forma. Nós temos medo de sermos rejeitados e é por isso que a gente não se posiciona. Eu tô cansada de ver aqui na internet, na vida real, eu gosto de falar porque o Instagram não é a vida real, caso você ainda não tenha percebido, isso aqui não é uma realidade. Isso aqui é uma realidade que nós temos uma capacidade muito grande de manipulá-la, né? Então, logo não é uma realidade. Então eu vejo mulheres aqui na vida real que são potentes, que têm talento, que têm experiência, que têm conhecimento, que têm sabedoria, mas que não conseguem ir pra frente. Não conseguem, não vão. E por quê? Porque eu quero que vocês agora, vamos fazer um exercício, pensem aí nas pessoas que mais se destacam pra você. Seja na tua área de atuação, seja na tua vida, seja na sua vida, não importa. Quem são as pessoas que mais têm algum tipo de resultado pra você? E quem são essas pessoas? X, Y, Z, não sei, não importa. Pode ter morrido, pode estar perto de você, pode não estar. Mas as pessoas que realmente têm algum tipo de resultado são as pessoas que tiveram a ousadia de fazer diferente. Imagina se Jeff Bezos tivesse de alguma forma copiado tudo aquilo que o eBay, que na época, se eu não me engano, era o concorrente direto dele. Imagina se o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, tivesse copiado exatamente o que os seus concorrentes tivessem feito. Ele não teria se destacado. Jeff Bezos foi uma das primeiras empresas que implantaram dentro dos seus negócios, dentro dos seus processos, o frete grátis. E vocês não imaginam o quanto de prejuízo colocar o frete grátis, o quanto que o frete grátis encareceu todas as suas operações. E ele rodou meses, talvez anos, no prejuízo. E de onde eu tô tirando isso? Da minha cabeça? Não, meus amores, aqui não tem nada de fonte da minha cabeça. As fontes das nossas aulas são as infinidades de livros que eu leio e os cursos que eu faço, e eu trago muita coisa aqui do meu coração, da minha experiência. Não é algo que eu imaginei e trouxe aqui pra vocês. Então, vamos voltar. Eu admiro muito o Jeff Bezos, que, se eu não me engano, hoje é o homem mais rico do mundo. Ele e o Elon Musk, os dois são concorrentes ali nesse pódio das pessoas mais ricas do mundo. Mas, será mesmo que é isso que eles buscavam? Será que é só dinheiro que eles buscavam? Porque se nós formos estudar mais profundamente a história dessas pessoas, elas estão muito interessadas em fazer história. Elas estão interessadas em fazer história e o resultado financeiro é uma consequência dessa ousadia. E eu volto na pergunta que eu fiz pra vocês. Cara, quem são as pessoas que você mais admira? E provavelmente as pessoas que você mais admira na sua vida, sejam famosas, não importa. São as pessoas que são ousadas. As pessoas que são ousadas, elas naturalmente irão ocupar lugares de destaque. Lugares de sucesso, e o sucesso sendo algo super subjetivo, em que o sucesso tem uma interpretação diferente para mim e para cada um de vocês que estão aqui. Então eu quero que vocês imaginem essas pessoas e pensem, será que eu admiraria tanto fulano? Será que eu admiraria tanto ciclano se essa pessoa não fosse ousada e estivesse jogando o jogo da mesma maneira como todas as outras pessoas? Nós gostamos dos ousados, meus queridos. Nós gostamos dos jogadores mais diferenciados do jogo, como se a vida fosse um grande jogo de tabuleiro. Nós apreciamos sempre aqueles que jogam com ousadia, que arriscam, que fazem diferente e só conseguem fazer diferente porque não tem esse raio desse medo do julgamento. Eu vou até fixar aqui para quem está chegando agora saber qual que é o nosso significado, o nosso título da nossa live. Então entendam de uma vez por todas. Enquanto nós temos medo do julgamento, nós nos prendemos, nos limitamos a um teto. O que é esse teto? Tudo aquilo que as pessoas já fizeram.
Enquanto eu não tiver ousadia para arriscar, para fazer algo diferente, eu vou continuar dentro de uma caixa, dentro da média. E eu vou ser sincera com vocês que eu nunca gostei de nada muito dentro da caixa. E toda vez que eu entro dentro de uma caixa, eu acabo me sentindo muito mal, porque vai fora da minha essência. E até seja um momento para dizer para vocês que esses nossos 40 dias só nasceram, as 40 dias de aula gratuitas que eu tô dando aqui no Instagram, para 1, para 2, para 3, para 10, para 15, para 20 pessoas, não importa. Independente de quantas pessoas estiverem aqui, eu estarei aqui entregando o meu melhor conhecimento. Porque eu reconheci que eu tenho uma habilidade para comunicação e eu tenho um conhecimento que para mim mudou a minha vida e que se for bem aproveitado por quem está aqui, por quem me escuta, também pode mudar a tua vida. Se você aplicar, e não é a Dara que vai mudar a vida de ninguém, tá? É você mesmo que vai pegar esse conhecimento, essa sabedoria e vai aplicar na sua vida e vai ter os resultados que você quer, tá? Sem falsa, sem assim, dentro do desenvolvimento humano, tá cheio de mestre, tá cheio de guru, de gente que realmente acredita que muda a vida de alguém. E não, cara, você não muda a vida de ninguém. Só muda a vida quem aplica, quem faz, quem desce pra arena. Então, é também um conselho para vocês. Parem de aplaudir e vangloriar e colocar num pedestal pessoas de carne e osso. Porque tá todo mundo fazendo o teu corre, cara. Tá todo mundo fazendo o teu corre, tá todo mundo fazendo o seu corre. E quem tem a necessidade de transbordar, vem aqui, transborda e traz, ensina e compartilha e segue a vida. Se você utilizar, você consegue seus resultados. Se você não utilizar e passar por esse ouvido e sair nesse, a tua vida segue igual. E voltando pra isso, por que eu tô fazendo esses 40 dias aqui, cara? Porque eu não gosto de ficar dentro de caixa nenhuma. A Dara, você vai fazer 40 dias e vai fazer o que com isso? Não sei. Cara, quem sabe depois empacoto, faço alguma outra coisa? Quem sabe não faço nada? Quem sabe eu pego uns takes e faço reels? Não sei. Mas o objetivo é vir aqui e compartilhar. Porque compartilhar é transbordar. E talvez se eu ficar preocupada nesse medo do julgamento, medo se vai ter muita gente, medo se vai flopar, medo se não vai aparecer ninguém, eu não faço aquilo que eu me propus a fazer. E se propor a fazer vem de propósito. Imagine se você ficar se preocupando quantas pessoas vão aplaudir para exercer o seu propósito. Num dos meus devocionais que estão lá no nosso grupo do Telegram, eu falei o seguinte, que me tocou muito aquele dia. Eu não sei se vocês sabem, mas quando Jesus Cristo começou o seu ministério aqui na Terra, ele teve, se eu não me engano, 3 anos e meio de ministério. Quando ele começou o seu ministério aqui na Terra, ele não tinha multidões aplaudindo ele como ele tinha no Sermão do Monte, que foi lá na frente. Quando ele começou a pregar, a ensinar, a compartilhar para um grupo de crianças. Para um grupo de crianças que não poderia trazer nenhum tipo de benefício material para ele. Mas ele estava exercendo o seu ministério aqui, que era evangelizar, que era ensinar, que era contribuir, que depois era nos salvar. E por que eu tô trazendo isso? Porque é a única pessoa que esteve de carne e osso que eu acredito que pode salvar as nossas vidas. Ninguém mais pode salvar a sua vida, meu anjo, além de você. E dito isso, a gente volta pro tal do medo do julgamento. O que você gostaria de fazer, queria muito fazer, e você não faz porque tem medo do que as pessoas vão pensar? E eu quero clarificar essa história, você não tem medo do que as pessoas vão pensar de você. Você tem medo de ser abandonado, julgado, rejeitado por aquilo que você está querendo fazer. Tem gente que morre de vontade de vir aqui para a internet compartilhar algum assunto, uma vivência, uma ferramenta, algo que sabe fazer. Tem gente que sabe arrumar um chuveiro como ninguém, que poderia estar no YouTube ensinando donas de casa a arrumar o seu próprio chuveiro sem precisar contratar ninguém.
Tem gente que sabe fazer um bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro incrível, que poderia estar ensinando outras pessoas num canal do YouTube. Ah, mas e se ninguém assistir? Ah, mas e se ninguém curtir? Ah, mas e se ninguém gostar? Até quando você vai depender da tua vida por a aprovação de outras pessoas? Ai, mas e se a minha família achar que eu tô querendo ser blogueira? Foda-se a sua família. De verdade. Porque eu entendo família e amor e pessoas que se importam com a gente, que são aquelas pessoas que realmente se importam em te ver bem. Se você estiver gravando um vídeo fazendo seu bolo de cenoura e você estiver bem com isso, estiver feliz com isso, as pessoas que realmente te amam e se importam com você deveriam se alegrar com isso, não é mesmo? Gente, a internet, o acesso que a gente tem a câmeras de vídeo nos nossos celulares, cara, é uma grande oportunidade e muita gente perde porque tá muito preocupado com o que as pessoas vão pensar. Eu deixei de lado um status de uma carreira que, cara, até hoje falar que é engenheira é um status do caramba. Só que aquilo não me fazia feliz. Aquilo não me preenchia. Aquilo não estava no meu objetivo. Quando eu pensava assim, eu quero algo, quando eu era criança e imaginava algo, eu imaginava falar para outras pessoas, para multidões, para ensinar outras pessoas. E com a engenharia naquele momento eu não conseguia alcançar isso. Imagina se eu tivesse ficado presa no medo do julgamento. E é muito engraçado que a gente se prende ao medo do julgamento de algumas pessoas que não estão nem aí com a gente. Talvez eu pensasse assim, nossa, o que os meus professores da graduação vão pensar quando eu abandonar tudo e for seguir outra coisa e for virar coach? Os meus professores da graduação estão seguindo a vida deles, eles talvez nem se lembram de mim, nem sabem o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo. Ai, nossa, o que a minha mãe vai pensar quando eu largar tudo, largar a engenharia, baixar meu CREA e for fazer uma outra coisa que eu nem sei se vai dar certo? Cara, minha mãe foi a primeira pessoa que falou assim, você já é grande o suficiente para tomar suas decisões. Mas se não der certo, saiba que eu não vou poder te sustentar. Foi isso que minha mãe falou, tá? Se vocês acham, nossa, uma magia da mãe. Minha mãe falou, foi bem curta e grossa. Você pode fazer o que você quiser, mas lembra que você vai ter que se sustentar, tá bom? Então faz o que você quiser. Porque eu achava que a minha mãe iria era muito orgulhosa com a minha carreira. O que um pai e uma mãe querem? Deixa eu contar pra vocês o que um pai e uma mãe querem. Pai e mãe quer que a gente deixe de dar trabalho. Pai e mãe quer que a gente pare de ficar ligando pra eles pedindo dinheiro, pedindo conselho. Pai e mãe quer que você cuida da sua vida, cuida da sua casa e vai viver a sua vida. Um pai e uma mãe só se sentem plenos quando o filho se torna totalmente independente deles, porque eles sentem que eles cumpriram uma missão aqui. Faz sentido pra você ou não faz? E você tá aí com medo do julgamento, com medo de ser julgado, com medo do que as pessoas vão pensar. Tem gente que não aposta, não arrisca dentro da empresa. Tem gente, eu me incluo, tá? Não tô aqui apontando o dedo pra ninguém, não. Eu falo da minha história também. Tem gente que tem medo de pivotar o negócio, de fazer uma nova coisa dentro da sua empresa, que seja, da sua vida, porque tem medo de não dar certo e ficar pobre. E o que as pessoas vão pensar quando eu ficar pobre? O que as pessoas vão pensar quando eu precisar vender a minha casa para pagar as dívidas? O que as pessoas vão pensar se eu precisar vender meu carro e andar com um carro mais simples? A verdade é que as pessoas elas não estão nem um pouco preocupadas com a nossa vida. Tá todo mundo preocupado, de verdade, de coração aqui, tá todo mundo preocupado em fazer o seu. Tá todo mundo realmente preocupado em resolver os seus próprios problemas. Ninguém está de fato muito preocupado com o carro que você anda, com a casa que você mora. Isso aí são projeções da sua cabeça. É você que não se aceitaria ser pobre, é você que não se aceitaria ser gordo. E isso, gente, é uma coisa minha, tá? Porque quando eu vou perder, e um dia a gente vai falar um pouco mais sobre isso, talvez num momento que seja apropriado, mas eu já tive muitos distúrbios alimentares, né? Eu já tive muitos distúrbios alimentares, distorção de imagem, bulimia. Um dia a gente vai falar sobre isso.
E toda vez que eu oscilo um peso a mais, 1 quilo a mais, 2 quilos a mais, assim, eu penso assim, nossa, o que as pessoas vão pensar de mim quando eu engordar, se eu estiver muito gorda? Cara, quem se preocupa com isso sou eu, não são os outros. E a gente tem essa mania infeliz de achar que nós estamos preocupados com o que o outro pensa de nós, quando na verdade somos nós que não suportaríamos nos ver em tal situação. O ser humano tem vários medos e são 6 medos principais que estão no livro Lei do Triunfo, do Napoleon Hill. E um dos medos principais é o medo da morte, o medo da pobreza e o medo da doença. E nós temos medo da pobreza, nós temos medo da doença por nós mesmos. E a gente começa a projetar no outro o que o outro vai pensar se o meu negócio não der certo. E lembra que eu falei pra vocês que não é medo, a gente não tem medo do julgamento do outro? A gente tem medo no fundo de ser maltratado, rejeitado, abandonado. Você tem medo das pessoas te julgarem e te julgarem de uma forma negativa e irem embora, te deixarem. Pessoas que têm feridas de rejeição, pessoas que têm ferida de abandono, que em algum momento de suas vidas foram abandonadas, rejeitadas, deixadas de lado. É natural que essas pessoas, elas não vão ousar, porque elas têm medo de não darem certo, de não serem perfeitas e então não serem aceitas pelas pessoas ao seu redor. Faz sentido ou não faz sentido? Quem tá aqui comigo ainda reage, porque essa reação é super importante para nossa troca de energia. Se você está entendendo, tá fazendo sentido aí, toca nesses botões aí para eu ver se tá fazendo sentido, para eu continuar nessa linha de pensamento. Tá um sol meio meia boca aqui, meio que não tá, meio que tá, meio que não tá, tá uma coisa assim, tô metade do rosto iluminada pelo sol e metade do rosto sem iluminação, tá uma coisa incrível isso aqui, ai que maravilhoso. Gente, então, se tá fazendo... Oh, aí sim, minha linda, que bom que faz sentido. Se uma live dessa faz sentido desse jeito, imagina quando você vier na mentoria individual comigo, tá? Que eu já tô te esperando, eu já tô pronta para esse momento. Então, quando a gente tem esse medo do julgamento, então é muito literal, sabe? É muito literal. O medo do julgamento alheio. Porque se eu tenho medo do julgamento negativo das outras pessoas... Peraí, deixa eu só trazer uma chave importante aqui para vocês. Quem tem muito medo da crítica, quem tá muito preocupado com a opinião das outras pessoas, do julgamento das outras pessoas, são pessoas que, quando são criticadas, pessoas que são muito criticadas, quando elas são criticadas, elas se derrubam. São as mesmas pessoas que, quando elas são elogiadas, elas assumem um caráter de arrogância em suas vidas. Nossa, Dara, eu não sou arrogante. Ai, não é? Ai, alecrim dourado do campo. Acorda. Todo mundo tem um tracinho de arrogância muitas vezes, tá? Você tem só que identificar em onde que tá a tua arrogância. Todo mundo é um pouco arrogante. E também isso faz parte do nosso ego, faz parte da nossa construção egóica de sobrevivência e de manutenção das nossas necessidades básicas. O ego, ele se coloca muitas vezes, se ele estiver descontrolado, em primeiro lugar. Primeiro eu, depois os outros. Isso é ego. Mas tá tudo bem, gente. O ego é saudável. Então vamos lá. Quem se abala demais por críticas, busca demais por elogios. Porque você não tem uma autoimagem definida. Você não sabe se julgar de uma forma clara, de uma forma consistente. Então é natural que você necessite do julgamento alheio para construir a sua autoimagem. Você não sabe quem você é, você não sabe quão bom você é naquilo que você faz. E aí vem uma coisa de maturidade também. Quando eu falo, você não sabe quão bom você é naquilo que você faz, ok? Cara, isso vem de uma construção de maturidade, de também perceber muitas vezes se você ainda não é tão bom naquilo que você faz.
E entender que você não morre quando você percebe que você não é bom naquilo que você faz e que você tem um caminho aí para se desenvolver e aumentar a qualidade daquilo que você faz. Entende? Ninguém morre por isso. Então você não tem um julgamento claro, porque muitas vezes você tem medo de assumir para si que, cara, em determinadas áreas eu realmente não sou muito boa. Quando você cria coragem para investigar quem você é e construir a sua autoimagem, cara, a vida muda de figura. Porque quando você construir o seu julgamento sobre si de uma forma coesa e clara para si, você para de ficar dependendo do que as outras pessoas pensam sobre você. Porque, e aí, percebem o exercício da nossa live? Eu nunca sei quantas pessoas estão assistindo. Se são muitas, se são poucas. Porque tem um adesivo aqui do lado da palavra ao vivo, e esse é um macete para quem tem vontade de fazer. Tem um adesivo aqui do lado da palavra ao vivo e eu não sei quantas pessoas tem. Por quê? Porque eu tenho uma tendência de me julgar muitas vezes pelo número de pessoas que assistem. Porque eu já fiz esse discurso, às vezes aqui, como foi a live? E aí eu falo assim, tinha só 3 pessoas assistindo. Nossa, tinha só 2 pessoas assistindo. Mas o meu marido que fez essa pergunta e a gente chegou nesse consenso. De que eu não perguntei quantas pessoas tinham, eu perguntei se a live foi boa. Se o conteúdo foi bem trazido, se o tema era interessante. Então aprendam a diferenciar a qualidade de tudo aquilo que vocês fazem do número de pessoas que estão aplaudindo aquilo que vocês fazem. São coisas totalmente diferentes, qualidade e reconhecimento. O reconhecimento é algo de longo prazo, é qualidade no longo prazo. Mantenha a qualidade naquilo que você faz para você ver se o reconhecimento não vai ser algo consequente. Não dá para você definir se o que você faz é bom ou ruim pelo número de elogios que a boneca recebeu por aquilo que faz. Porque tem gente que só faz algo para receber elogio. Cara, e eu tô inserida em empresas, em muitas. E eu falo, reconhecer é super importante. Mas o colaborador também precisa ser criado, desenvolvido com maturidade dentro da empresa, para que ele entenda que ele não vai ser elogiado o tempo todo. Gente, essa é a vida. Esse é o game. Nem sempre você vai ser aplaudido. Como você é incrível. Como a sua live é maravilhosa. Como você é inteligente. Não, amor. Você não vai ser reconhecido. Ou você sai da sua casa tendo essa percepção sobre si, ou, meu anjo, o mundo vai te dar muito tapa na cara. E vai dar com força. Porque a vida, ela bate com força. Não importa se você é bom, se você é ruim, se você ajuda os pobres, se você faz trabalho voluntário, se você vai na igreja, se você é incrível, se você é uma pessoa boazinha. Amor, ninguém quer saber. O que as pessoas elas querem saber, como eu sempre digo pra vocês, cada um tá preocupado consigo. Cada um tá preocupado com a sua trajetória, com a sua família, com as suas conquistas. Pare de paralisar o seu sucesso, porque você não sabe, não tem maturidade suficiente para lidar com o julgamento do outro. E quando eu falo, você tem que ter maturidade para lidar com o julgamento do outro, você tem que ter um preparo para lidar com elogio e com crítica. Porque se eu dependo do julgamento do outro, o que eu penso sobre mim? Eu sou uma colcha de retalhos de impressões. Bom, esse mês eu acho que eu tô falando, gente, olha como eu tô falando de mim. Porque, cara, às vezes o faturamento aqui da empresa é incrível.
Tem meses que vocês não têm noção, que eu acho que eu sou Bill Gates. Eu falo, nossa, eu demorava 1 ano para receber o que eu tô recebendo em 1 mês. Meu Deus, como eu sou rica, como eu sou Bill Gates, como eu posso pegar aí os meus dinheiros e jogar para cima e comprar brusinha e comprar tudo. Só que no outro mês pode ser que a situação seja totalmente diferente. Pode ser um mês ruim, pode ser um mês em que eu não estou tão bem. E, gente, esse negócio depende da minha energia. Depende da minha ativação, depende de mim. O que acontece, não pode acontecer, é eu achar que no mês que eu faço muito dinheiro, falar, cara, como eu sou inteligente. Eu sou muito inteligente, sou muito competente, sou muito boa naquilo que eu faço. Aí o mês que não dá, eu falo, nossa, eu sou muito ruim. Nossa, olha como a fulaninha ali, ela é muito melhor do que eu. Nossa, tá vendo? Eu não mereço, eu não, como é que é? Eu não nasci pra isso. Vou voltar pro CLT, vou voltar a ser engenheira. Lá no começo eu pensei muito nisso. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque se enquanto você precisar do que é externo, do que é opinião alheia, do que é resultado material, gente, não quer dizer que o resultado não significa que você é competente, mas que você precisa fazer um feedback mais apurado daquilo que você faz. Será que no mês que eu faço muito dinheiro, eu sou mais inteligente do que nos meses que eu faço menos? Ou será que nos meses que eu faço mais dinheiro, que a minha habilidade de vendas, que a estratégia de vendas, a estratégia comercial que eu utilizei foi mais bem sucedida? E que nos meses que não foi tão incrível, eu preciso aprimorar as minhas técnicas, aprimorar a estratégia e mudar para o próximo mês. Porque é só isso. Não significa que eu não sou boa, não significa que eu não mereço, não significa que Deus não me ama, não significa que eu não nasci para isso. Só significa que eu preciso aprimorar as minhas estratégias. E isso vem muito da nossa maturidade, da criação da nossa maturidade. E a criação da nossa maturidade não é fazer 21 anos ou 18 anos e tirar carteira. A criação da nossa maturidade é nos vermos como adultos. Porque a criança que vai no mercado, se você dá o Kinder Ovo, ela fica super feliz. E se você fala que não vai dar o Kinder Ovo porque você não pode naquele dia, ela se esborracha no chão, ela rola no chão, ela grita, ela faz o que ela baba, ela bate, ela faz o que for. Isso é a diferença entre um adulto e uma criança. Agora, naquele dia em que eu não tive tudo, o dia não foi bom, o dia não foi um dia produtivo, não consegui lucrar, não consegui finalizar aquelas vendas, eu não posso deitar minha cabeça no travesseiro duvidando daquilo que eu sou. Eu tenho que duvidar da estratégia, eu tenho que duvidar da habilidade, eu tenho que duvidar dessas coisas. Agora, eu não posso duvidar de mim. Obrigada. Então, bem isso, tapinha nas costas não é combustível, é dependência emocional. Então, aí que tá. Dependência emocional o tempo todo de aguardar que as pessoas te aprovem. E se você não se vê... Eu vi uma frase esses dias que diz que a demora do seu sucesso é proporcional ao quanto você depende de alguém, o quanto que você está amarrado a alguém. E isso muitas vezes está muito ligado aos nossos pais, tá? Às vezes a gente está esperando uma validação daquilo que a gente faz pelos nossos pais. Às vezes a gente espera que o nosso pai e a nossa mãe fale o quanto que a gente é incrível, o quanto que a gente é quer que a nossa mãe vai na nossa casa olhar nosso chão, olhar para o chão da nossa casa e falar o quanto que o nosso chão tá limpo. Ô anjo, acorda pra vida. Você cresceu. Não é a mesma menina de 14 anos que precisa que a mãe aprove a faxina que você fez na sexta-feira pra ela. Não é a mesma. Você já cresceu. Dane-se o que a sua mãe pensa da faxina que você faz. Não sou faxineira, não preciso ser 100% boa nisso. Tem até robozinho agora que limpa. E às vezes eu tô falando, nossa, Dara, tem nada a ver. Ah, não tem. Pensa bem aí.
Quem aqui muitas vezes está exercendo a profissão que os pais disseram que era interessante? E que ainda não sabe porque, mas eu não encontro meu propósito, mas eu não consigo ser feliz. Porque as pessoas confundem, né? Propósito com felicidade. E eu já vou aproveitar para diferenciar uma coisa da outra. Não é porque você está caminhando no seu propósito que você só vai ter dias felizes. Não é porque você está feliz hoje que você encontrou o seu propósito. Propósito é uma jornada. É aquilo que você serve para o mundo. Entrar no propósito, eu acho que é num caminho de fluxo. Entra no fluxo, entra no rio que corre. O rio que corre, ele recebe águas de rios menores e deságua no mar. Olha que coisa mais linda. Ele serve ao mar. Ele entrega algo para o mar. Isso é estado de fluxo. Isso é ter propósito. É ser útil. Meu propósito é ajudar outras pessoas a encontrarem a independência emocional. Cara, pode ser que seu propósito hoje, esse mês, seja esse. Mas percebe que o propósito central é contribuir com a vida de outras pessoas? Isso é propósito. Mas eu não encontrei o nome do meu propósito. É missão. Essa missão ela pode mudar a cada dia, pode ser uma. Pode ser que hoje a minha missão seja, eu vou lá comprar umas cestas básicas e vou entregar para umas pessoas que estão precisando. Eu estou fluindo, eu estou tendo utilidade na vida de alguém. Isso é propósito. Só que entenda que mesmo que você está continuando no teu propósito, não significa que todos os seus dias serão felizes. Um rio que nasce riacho, vai se transformando em rio e que deságua no mar, também tem os seus dias de tempestade? Tem ou não tem, meus amores? Ou a sua vida é só plaquê de 100, só rolê massa, só dinheiro na conta? Porque se for assim, você já me conta. Nem me conta porque eu não quero saber, porque daí eu vou falar, mas minha teoria tá errada. Então, o propósito é diferente de felicidade, tá? Então, entenda isso. Só que para que você possa exercer o propósito que você sabe, cara, você sabe o que é teu propósito. Se você... Eu sempre falo isso, Deus fala com a gente demais o tempo todo, o Espírito Santo habita em todos nós e você pode dar nomes diferentes para isso. Você pode dar nomes diferentes para isso. Para você pode ser Deus, para mim pode ser Deus, para você pode ser universo, pode ser qualquer coisa. Mas você sabe que existe uma força muito maior que rege tudo isso. E você já foi convocado. Você já escutou no teu ouvido. No meu caso, o Espírito Santo fala comigo desde sempre. Desde sempre ele fala comigo. Eu não sei se vocês já viram a minha foto pequenininha. Opa, tá dando pausa aqui. Vocês já viram a minha foto pequenininha? Que eu tô com o microfone na mão? Mas não era pra cantar. Porque eu queria ensinar as pessoas com aquele microfone desde aquela criança. E eu tenho uma imagem mental que me aparece às vezes, de eu ensinando para muitas pessoas com o microfone na mão e falando para multidões. Isso sempre foi algo que soou no meu coração. Sabe o que acontece? É que a maioria de vocês já tem esse chamado, já escutou alguma coisa, já sabe o que faz sentido dentro do teu coração. Já visualizou, já viu em sonhos, sabe o que a criança de vocês satisfazeria com intensidade e com plenitude. Mas sabe o que vocês... voltou, perdão, gente. Sabe por que vocês não... Vocês sabem qual que é o propósito de vocês. Vocês sabem como que vocês vieram servir a esse mundo. E sabe por que vocês não fazem? Por conta da porra do medo do julgamento. Morre de medo do que as pessoas vão pensar. Então a chave que eu quero que vocês saiam com essa aula é que ninguém está tão preocupado assim com você quanto você gostaria que estivesse. Eu não vou postar nada no story, vai que as pessoas não gostam. Deixa eu te contar uma coisa. Quem está acostumado a julgar as pessoas vai julgar o seu story e vai julgar o próximo e vai esquecer do que você estava fazendo. Porque pessoas que estão acostumadas a julgarem as outras pessoas, elas vão julgar qualquer personagem. Pessoas que gostam de fofocar, elas vão encontrar personagens para poder fofocar.
Elas não estão fofocando de você. Elas estão fofocando de qualquer pessoa. E um grande exercício que eu quero deixar hoje para vocês é que você só vai parar de sentir medo do julgamento quando você também diminuir. Vou procurar aqui uma coisa que eu quero embasar. Quando você diminuir o seu nível de julgamento. Eu gosto de aqui. Quando você parar de julgar as outras pessoas, meu amor, quando você parar de olhar para as pessoas e trazer de uma forma instantânea esse julgamento, você vai começar a perceber que aquilo que você julga é aquilo que você mais tem medo de ser julgado. Eu vou repetir. Aquilo que você julga o outro, a característica que você julga o outro é a característica que você mais tem medo de ser julgado. Se você tem medo de botar a sua cara aqui nos stories e falar o que você quiser, o que queima no teu coração para que você possa compartilhar e você não faz porque você tem medo do que o outro vai pensar sobre você, é porque você, alecrim dourado do campo, muito provavelmente passa a vida olhando feed, olhando stories, julgando o que o outro deveria ou não deveria falar. E eu vou finalizar, não julguem, meio baguncinha ali. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Mateus 7, 1-3. Então, por que nós falamos sobre isso? Porque o medo que você tem de ser julgado, o medo de você se aventurar numa nova profissão, o medo que você tem de repaginar a tua vida, repaginar o seu trabalho, repaginar o seu negócio, os nãos que você tem medo de dizer estão muito ligados ao medo que você tem de ser julgado e criticado. E a crítica que você tem medo de receber não está ligada à crítica. Ninguém tem medo da crítica em si. O que nós temos medo é de sermos avaliados de forma negativa e sermos rejeitados, abandonados e deixados de lado. Porque o ser humano nasceu para viver em bando. O ser humano nasceu pelo coletivo. O ser humano só é ser humano hoje e é a espécie que se perpetuou na face da Terra porque nós criamos relacionamentos entre nós. Porque as tarefas são divididas e cada um tem a sua função para que o meio possa se perpetuar, para que o sistema continue funcionando. Nós precisamos das outras pessoas. E o nosso medo mais profundo é o medo de sermos deixados. Porque lá atrás, se você fosse deixado pela sua aldeia, rejeitado, você morreria. Faz sentido para você? Então hoje, nesse feriado, tá na hora de você começar a pensar o que você tem feito da tua vida e principalmente o que você não tem feito, porque tá com medo de ser julgada. Deixa eu te contar uma coisa. Essa mulher que fala com você já mudou de cidade, no mínimo não, já mudou de cidade 3 vezes nos últimos 7 anos. E eu vou contar uma coisa. São poucas as pessoas que ficam na tua vida depois de tantas mudanças. Então por que eu deixaria de fazer aquilo que eu sinto que devo fazer por conta de pessoas que nem vão estar comigo no dia que eu partir daqui? Se fez sentido para você, eu espero que você tenha um ótimo final de semana. Amanhã nós temos encontro novamente. E eu desejo com todo o meu coração que o Senhor esteja com você hoje, que Ele se faça presente na sua vida, que você sinta Deus de alguma forma, no olhar de uma pessoa que te ama, no correr de um bicho que você gosta muito, que você ama, que é um animal de estimação, que você sinta no vento, que bata no seu rosto hoje, que você tenha um dia
abençoado. E nós nos encontramos amanhã.